Olá! Tá começando agora mais um episódio do É Com Elas, um podcast feito por mulheres, sobre mulheres, para todas as pessoas. Eu sou a Maíra Doniti, jornalista, documentarista, escritora e, pelo segundo ano consecutivo, podcaster. Que bom que você veio! Último episódio dessa temporada. Eu tô muito feliz. A gente vai conversar sobre liderança feminina, sobre mulheres em lugares predominantemente masculinos, sobre mudança de carreira e de cidade. Bom, é muito assunto e eu trouxe aqui duas mulheres que têm muito a dizer sobre isso. A jornalista e empreendedora Jainara Costa e a outra mãe do podcast, Renata Erani, presidente da Tecnobank, que apoia esse podcast. Que alegria poder falar isso, presidente da Tecnobank. A gente vai conversar sobre isso. Mas eu queria primeiro perguntar para a Jainara. Jainara, queria que você se apresentasse para o nosso público. Prazer estar aqui com você, Maíra, com a Renata também. Eu sou jornalista, trabalho há 15 anos com jornalismo. Tenho uma experiência com televisão, trabalhei com telejornalismo durante 12 anos e resolvi empreender. Saí do jornalismo, da redação e abri uma empresa de comunicação. E hoje eu presto serviços de assessoria de comunicação, relações públicas para órgãos de governo e para empresas também, mercado privado. Que bom que a gente pode começar a falar, então, justamente sobre mudança de carreira ou mudança até de posição, de cargo, mas mudança, né? Você, então, trabalhava em empresa, vida mais fixa, resolveu empreender. Eu também passei por isso. Como é que é, assim? Por que você resolveu mudar? É um desafio, né, na verdade. Eu já estava há muitos anos naquele meio, já passei por várias fases do jornalismo, da redação, do dia a dia. É super apaixonante, né? Você que tem essa experiência sabe disso. Mas eu estava me sentindo que eu precisava mudar. Eu precisava sair daquela minha zona de conforto e me desafiar. E eu sempre tive esse desejo de seguir de ter um negócio meu, de seguir a carreira minha, com algo meu mesmo. E fui me desafiar, saí da minha cidade, fui para uma cidade maior e fui buscando oportunidades e trabalhando muito também. E quando você trabalha muito, as oportunidades também vão surgindo. E fui com medo, mas fui. E hoje, assim, eu sou super grata por ter tido essa vontade, ter corrido atrás de me desafiar e fazer algo que hoje eu tô aprendendo muito e tô muito feliz com essa decisão também. Eu sempre falo isso aí que você fala, eu vou com medo, mas vou com medo mesmo. E fui, você também. Mas a gente tem que se preparar quando a gente vai fazer uma transição de carreira, né? Como é que você fez? Você se preparou como? Guardou dinheiro? Foi fazendo contato antes? Como é que foi até o dia que você chegou e falou, pronto, agora eu vou pedir demissão? Eu acho, sim, é muito da minha característica, ter esse planejamento. Eu penso sempre a longo prazo. Você é capricorniana, que eu sei. Sou capricorniana, e capricorniano, ele gosta de desafio, mas ele gosta de desafio com segurança. Então, quando eu estava já incomodada no lugar que eu estava, de querer crescer, de querer seguir outros caminhos, eu me preparei. E a minha preparação foi fazendo um network, fazendo um contato. E por estar num veículo de comunicação grande, isso também me abriu muitas portas. E eu fui trabalhando paralelo a isso. Trabalhando com redação, com televisão e já começando a entender como funcionava o outro lado. Fazendo alguns trabalhos na área de assessoria. E a partir dali eu fui criando uma rede de contatos que me proporcionou isso. De possíveis clientes, né? De possíveis clientes, exatamente. E eu fui trabalhando no que eu já estava, continuando trabalhando no que eu já estava e fui buscando outros contatos que me deram uma oportunidade. Então, na primeira oportunidade que eu tive, eu fui lá e fiz essa transição, né? É importante a gente falar sobre isso, porque eu vejo muita gente querendo empreender, muita gente que trabalha como CLT, que quer empreender. E eu sempre falo, gente, se preparem, guardem dinheiro, coloquem o pezinho, né, antes pra ver se vai dar, né? Porque assim, não pode ser da noite pro dia, tem que se preparar, né? Tem que ter uma preparação, principalmente, acho que a primeira coisa, você tem que ter vontade, você tem que querer. Tem que querer e saber que não é fácil. Hoje empreender é bem complicado, é difícil, mas quando você quer, quando você se prepara e quando você tem visão do que você quer alcançar, você consegue. Não é do dia pra noite.
exige tempo, exige coragem, mas é desafio, né? Você ir fazer e buscar. E eu acho que quando você tem essa vontade, quando você se desafia e quando você vai fazendo os contatos certos, as portas vão se abrindo. Então, é ter paciência, ter vontade, ter confiança em você, no seu talento, no seu trabalho e buscar. E ter esse pé no chão também. Eu acho que é muito, como eu te falei, dá muito na minha característica, né? Mas eu fui sempre tateando até onde eu posso ir. Aqui eu posso dar esse passo. Não pulou de bungee jump, Não, né? segurar um pouco e mais na frente eu posso dar um passo maior. Eu sempre fui calculando e entendendo como estava o cenário até chegar onde eu queria chegar. Aqui, né? Porque ainda tem muita coisa para fazer ainda. Falando em um passo maior, Renata, a gente fez o primeiro episódio do nosso podcast dessa temporada com as colaboradoras da Tecnobank, você estava incluída. Eu sempre quero te incluir, porque você tem uma história muito inspiradora para as mulheres. Mas naquele dia, quando a gente gravou, eu não tinha ideia de que você ia se tornar presidente da Tecnobank, que é a empresa que apoia o nosso podcast, né? Eu tenho muito contato com vocês. Quando eu te conheci, você tinha acabado de acumular uma diretoria e agora você acumula uma empresa inteira. Então, eu quero saber com você, como é que você se preparou para isso? É verdade, né? Nem eu mesma imaginava que daquela primeiro episódio dessa temporada para hoje teríamos essa mudança, né? Mas eu acho que é muito o que a Jainara falou, assim. Você ter vontade de ir além, ter coragem e ir com medo mesmo, né? E eu acho que o processo envolve muita construção de confiança e credibilidade, né? Eu acho que essas três coisas, sabe, Maíra? Vontade, coragem e construção de confiança são a receita mágica aí. Para quem está realmente buscando fazer uma transição de carreira ou quem está sentindo que está acomodado. No fundo, eu acho que a gente sempre tem ali dentro aquele sentimento de poxa, eu quero ir mais longe, eu quero crescer. E às vezes falta coragem, né? Então, assim, não existe nunca uma transição que vai acontecer a pessoa na maior segurança, se sentindo totalmente preparada, até porque a gente nunca tem uma real dimensão do desafio que vem. Até viver, né? Até viver. Então, quando eu recebi o convite para presidir a Tecnobank, eu pensei, poxa, acho que não tem como trabalhar mais do que eu já trabalho. Acho que não vai mudar tanto. Mas mudou. Você tá trabalhando mais? Tô trabalhando mais. Mas, assim, é outro nível de responsabilidade, né? E mesmo sabendo que as coisas iam mudar, eu não tinha muita clareza de qual seria essa mudança, né? De como seria. E é isso, assim, a gente vai vivendo um dia após o outro ali, fatiando o elefante, né? Vencendo cada batalha de cada dia. Mas eu acho que a autoconfiança e se preparar também, como a Jainara falou, né? É fundamental, porque quando a gente é jovem, a gente tem menos experiência, portanto, percebe menos o peso da preparação, né? E com o passar dos anos, o que eu fui percebendo é que quando a gente, de fato, calcula assim, poxa, eu quero chegar mais longe, eu quero ir adiante, o que eu posso fazer para estar melhor preparada? E você vai conciliando, né, as tarefas do dia a dia, uma preparação teórica aqui e ali, um curso, um estudo, networking que é fundamental. Então, Nunca assim, parar de estudar, Rê? Olha, eu acho que estudar é um conceito que tem mudado bastante, né? Antigamente a gente saía da faculdade, fazia mestrado, doutorado, MBA, cursos longos. E hoje o mundo tá mudando tão rápido que não faz mais tanto sentido você fazer grandes cursos, né? Eu mesma, assim, sou muito inquieta com essa questão teórica, gosto muito de estudar. Eu converso diariamente com o ChatGPT sobre referenciais teóricos da ciência política ou de outros temas que eu tô ali naquele momento do dia querendo saber um pouco mais, né? Assim, eu acho que essa teoria, ela credibiliza sempre a nossa atuação. Ponto interessante isso que você falou, né? Como tá tudo mudando tão rápido, talvez você tenha que se atualizar na sua área ali, mas não necessariamente fazer um curso tão longo, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que essa preparação, ela é uma mistura ali da teoria com a prática e é importante também você ter um certo perfeccionismo, porque às vezes, pequenos detalhes fazem muita diferença, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Carlos,
que é o dono da Tecnobank, que é a pessoa que me deu essa oportunidade de estar onde eu tô. E ele é uma pessoa muito perfeccionista, né? E diversas vezes ao longo da minha carreira, eu ficava brava com ele de estar exigindo muita atenção para determinado tipo de detalhe de uma tarefa, que às vezes eu pensava, poxa, o importante não é esse detalhe, mas os detalhes sempre fazem a diferença. Então eu fui aprendendo a não deixar nenhum detalhe para trás e ter esse cuidado, esse olhar de dono, esse senso de responsabilidade e de procurar sempre fazer o melhor que eu posso. Às vezes a gente, na correria, pode se acomodar com alguma coisa, assim, né? Não fazer tão bem feito quanto poderia ser. Mas quando você vira essa chave de entender o poder do perfeccionismo, as coisas também ficam diferentes, porque você vai enxergando que você sempre pode fazer melhor, sempre pode ir além e vai cada vez mais também se superando, né? Acho que isso é muito importante. Eu tenho acompanhado os seus movimentos, né, os movimentos da sua carreira, e o que eu percebi outro dia, eu estava vendo o seu LinkedIn, e você participando agora como presidente, como liderança máxima de uma empresa, de eventos muito masculino. Você fez uma viagem recentemente, Sim. Eu olhei assim, acho que você era, sei lá, tinha só você e mais uma mulher. Quanto mais a gente chega ao topo, mais homens, né? Como é que é isso pra você? Olha, Maíra, você sabe, eu sempre lidei com ambientes muito masculinizados, né? O ambiente político é muito masculino, o ambiente mercado financeiro é muito masculino, tecnologia é um setor muito masculino. Mas eu sempre lidei com isso de uma forma leve e natural. Mas sem menosprezar a importância de me posicionar de maneira adequada, de reconhecer que eu estava ocupando ali uma posição privilegiada. E cada vez mais eu tenho tido a oportunidade de falar sobre isso, esse tema da liderança, do empoderamento feminino, e perceber o quanto é importante falar sobre isso. Porque quanto mais a gente fala, a gente inspira outras mulheres que às vezes se sentem incapazes de ocupar determinada posição por ser mulher. Se sentem impostoras, né? Exato, a síndrome da impostora é uma coisa real, né? Real, total. E a gente precisa, na verdade, assim, ir com medo mesmo, mas ir, né? E se posicionar e ocupar os espaços e ter a segurança de que não é por ser mulher que a gente pode menos ou vai chegar menos longe, enfim. Então, eu acho que essa autoconfiança é fundamental. Mas ainda né? Quanto mais você vai ocupando cargos de mais alta liderança, menos mulheres, né? Você tem mulheres ali nos cargos medianos, assim, Sim. né? Mas depois, quando vai subindo, são menos mulheres. E aí tem que também, de alguma forma, eu sei que você pensa assim, fazer com que mais mulheres ocupem esses cargos, né? Por isso que a gente está aqui gravando esse podcast. E a Tecnobank se orgulha bastante de apoiar o É Com Elas, porque falar sobre isso abre portas, né? Faz com que outras empresas, outras pessoas enxerguem que não é uma pauta só que a gente chama greenwashing, né? Assim, de valorizar a diversidade da boca para fora. Isso realmente faz diferença nos espaços, porque a mulher, ela tem, querendo ou não, uma sensibilidade diferente. Ela tem, acho que, uma empatia maior. Então, eu acho que isso agrega muito aos espaços, às tomadas de decisão. Acho que a gente traz sempre o olhar um pouco mais sensível, valoriza, às vezes, mais a coletividade, né? Acho que os homens têm uma característica muito pragmática, às vezes são mais individualistas. Então, eu acredito que as lideranças femininas, elas trazem um balanço diferente. Concordo com você. E indo agora para a sua seara, né, Jainara? Porque você, hoje, é assessora de imprensa, quer dizer, você é relações públicas, né? Da AND, da Associação Nacional dos Detrans, que também é um meio muito masculino. Como é que é esse seu dia a dia? Eu acho que até pegando um gancho do que a Renata falou, né? Eu acho que você tem que ter, primeiro, autoconfiança. Você saber que você é capaz, que você tá ali e não tá ali por acaso, que você tá ali porque você tem capacidade de estar ali, de exercer aquele cargo. E assim, a minha experiência nem vem tanto só de estar no ambiente de Detrans. Antes mesmo, na reportagem, quando eu trabalhava com jornalismo, a equipe era basicamente de homens, né? O motorista, o cinegrafista, o editor. Então, eu já comecei nesse ambiente de jornalismo já rodeada de homens. Ia pra rua, pra uma reportagem com equipe de homens. E assim, eu sempre tive muito respeito deles. Eles sempre me respeitaram e sempre tiveram muito cuidado comigo. Não cuidado por ser uma mulher, mas cuidado pela profissional mesmo. Então,
Hoje estar nesse ambiente é um ambiente que de verdade, eu me sinto confortável, porque eu tenho respeito de todos e principalmente ter autoconfiança, né? Você saber que você tá ali, que você é capaz e que você pode se impor. Então, outra coisa que a Renata falou que eu achei que é interessante, a mulher, ela agrega muito, né? Ela tem um olhar macro das coisas, ela tem um cuidado, uma delicadeza que agrega muito nesse ambiente. Eu acho que, assim como ela, a gente sente que a gente tá ali, que a gente tá por merecer. Então, se sente confiante e se sente aberta também, né? Hoje eu consigo discutir um assunto e colocar meu posicionamento sem nenhum problema, porque eu tenho essa abertura e essa abertura vem a partir da confiança de saber que você é capaz, né? Mas eu percebo na fala de ambas, né? E também na minha fala e de outras tantas mulheres, na minha experiência também, que olha só como é que a gente tem que ficar mentalmente se provando o tempo inteiro. Sou capaz, né? Não, tô ali porque eu sou capaz. Isso ainda é um reflexo desse mercado, que é um mercado que vive numa estrutura machista, né? Com certeza. Isso, se você pensar, vocês duas falaram isso. Então, você que ocupa um cargo de liderança e você que lida com homem 24 horas, porque a Renata até, ela tá numa empresa de tecnologia que tem um case de sucesso de ter 50% de mulheres, não só como dos colaboradores e colaboradoras, mas também nos cargos de liderança. Agora, você viaja por aí, lidando o tempo todo, assim. Você acha que tem que impor um respeito? Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para conquistar. E como você falou, essa fala de você ter que se provar o tempo inteiro ainda é presente. Mas eu acho que eu tenho esse conforto porque eu sinto da parte deles esse cuidado, sabe? Esse respeito. Eu acho que a gente tem que se provar, mas também tem deixar essa liberdade de que eu que tô ali, eu posso fazer e eles têm esse cuidado também de acreditar e de confiar. E isso me dá essa liberdade para me sentir mais à vontade de estar nesse ambiente. Impulsionar outras mulheres também, né? Isso é muito importante, né? Eu acho que a forma como a gente se posiciona nas micro coisas, assim, faz toda a diferença também na forma como a gente é tratada e é respeitada, né? A gente se dá o respeito, e não só como mulher, mas como ser humano, né? E eu acho que isso faz muita diferença, assim, não apenas na questão do empoderamento feminino, mas na forma de construir a colaboração coletiva ali no ambiente de trabalho no dia a dia. Você, quando se coloca de uma forma ali colaborativa, com empatia, com qualidade, né? Você passa isso, assim, quando isso é verdadeiro, isso exala de dentro para fora, né? Então, essa qualidade que a gente busca imprimir no nosso trabalho, na nossa entrega, essa dedicação, são micro coisas que se complementam e que fazem com que a gente seja respeitada como profissional. Sim, eu vejo muitas mulheres falando sobre essa questão de não, mas eu tenho sempre que aqui dizer, eu estudei isso, eu tenho que mostrar um selo de qualidade, assim. Com vocês, isso ainda acontece? Acontece, mas eu acho que hoje já tá muito mais… eu acho que pelas nossas experiências, né, já ter passado por essas situações em outros momentos, em outros trabalhos, eu acho que hoje é muito mais tranquilo, mas tem isso também, a gente tem que estar se provando e mostrando, olha, eu tô aqui, eu sei fazer, eu posso fazer. Mas é tão gratificante quando você tá nesse ambiente e você consegue se sentir confortável e não ter que se provar, mas mostrar que você sabe fazer, que você dá conta, eu acho que vale muito a pena. Você tá ali para contribuir, a sua contribuição é valorizada e faz a diferença. Então, é uma coisa que é meio orgânica, né? E com o passar dos anos, a gente vai adquirindo maior senioridade na carreira, vai acumulando experiência. Então, a nossa própria experiência profissional já é uma credencial, né? Você precisa se provar cada vez menos, porque você já vai acumulando uma certa autoridade nesse processo, né? Eu penso sempre que com a mulher sempre tem que ter uma autoridade provada. Outro dia, vocês duas e eu, a gente fez uma mudança também. Não só fizemos mudanças de carreira, mas fizemos mudanças de cidade, né? E outro dia eu estava num painel na Rio Innovation Week e era um painel sobre ousadia. E eu queria perguntar isso para vocês, assim, porque você, Piauí, para o Rio de Janeiro,
e agora São Paulo. Você Brasília, depois São Paulo. Eu Rio, São Paulo. Hoje eu moro no Rio, mas já morei em São Paulo também. E aí queria falar um pouco sobre isso, né? Que coragem a gente tem de ir sozinha ou ir com a família, mas ir. E a ousadia que diferentemente da coragem, você está inovando. Você tem o medo e você também inova. Vocês se consideram mais corajosas ou mais ousadas? Nossa, eu acho que as duas coisas juntas, Maíra. Coragem e ousadia. Vir de um estado como o Piauí, que ainda tem essa questão de ser um estado do Nordeste, enfim, foi um desafio. Um desafio, mas quando você está com tanta vontade de fazer acontecer, de fazer dar certo, ele fica pequeno. Mas tive, sim, algumas questões que me colocaram, poxa, eu sou de um outro estado, estou numa cidade maior. E eu falo sempre que o Rio de Janeiro me preparou para estar em São Paulo. Eu tive um acolhimento. Você ficou bem malandra, aí já Fiquei malandra para poder estar aqui no meio da selva. Mas eu tive um acolhimento muito grande. Não só por ser uma cidade que acolhe muito, muito, muito quem vem de fora, mas também porque eu já gostava da cidade, já gostava do ritmo da cidade. Então, a minha transição foi tranquila. Foi um desafio, mas foi tranquila. E ter morado no Rio esse tempo me preparou muito para estar hoje aqui. Hoje eu me sinto muito mais confiante, né? Para estar aqui, porque eu passei por uma cidade maior e por um desafio também maior, que foi essa... Eu acho que você tem que destravar. Você tem que ir e depois você vai sentindo como é que é. Vai vivendo, vai vivendo. E onde que você se acha ousada? Eu acho que ousada por, primeiro... me propor a fazer aquilo que eu desejo, a realizar o meu sonho. Eu sempre tive esse sonho eu amo minha cidade, tô sempre lá, enfim, minha família toda é de lá e eu nunca vou deixar de voltar pro lugar que foi minha origem, que me ensinou tudo que eu sei. Mas eu tinha esse sonho de galgar outras oportunidades, né? E foi sozinha, né, Jainara? E fui sozinha. Não tinha... Tem alguns familiares, mas não tinha muito uma rede de apoio. Eu fui e, assim, eu olho para trás hoje e vejo como foi desafiador. Mas é tão bom quando você vê que você conseguiu e que você está conquistando outras coisas, que, mais uma vez, vale muito a pena tentar. Vale muito a pena sair da bolha e buscar outras coisas e os sonhos que você quer conquistar. Já você, Rê, se mudou de mala, cuia e família. Não. Você quando veio... Não, vim sozinha também. Você conheceu seu marido aqui em São Paulo? Aqui, sim. Olha, eu achei que o Luiz estivesse vindo com você, não. Eu falei, Brasília tá pequena demais pra mim, vou embora. Eu também sempre tive um sonho, assim, acho que São Paulo é meio aquela coisa do imaginário, assim, de... Poxa, é a maior cidade do país, é a cidade que você tem tudo, qualquer hora do dia, da noite. E é natural, quando você fala, poxa, quero uma coisa maior, né? São Paulo é o lugar, né? Então, eu tava lá, morando em Brasília, já trabalhava na Tecnobank. E falei, bom, tô a fim de mudar de vida. Brasília tava muito parada e tal, e vim. E na época, assim, o Carlos me apoiou, mas ele preferiria que eu tivesse ficado em Brasília, porque o meu maior valor profissional era o meu networking, minha atuação no Congresso Nacional. E eu queria muito fazer essa transição para o mundo mais corporativo, né? Então, ele me apoiou, permitiu que eu viesse, mas eu vim por minha conta. Aí você conheceu ele na pós, não foi? Aí cheguei aqui, já me matriculei na FGV, fui fazer um MBA. Gente, MBA é um lugar ótimo para arranjar marido. Tá vendo? Super recomendo, marido meninas. ou mulher, o que vocês MBA quiserem. Maravilhoso. Eu conheci o Luiz lá e ele também trabalha na área de relações institucionais, então isso ajuda muito também essa coisa na vida profissional que ocupa muitas horas, um espaço muito grande da nossa vida. É muito bom ter um marido que trabalha na mesma área, porque compreende bastante a dinâmica, né? E aí eu conheci o Luiz nos 6 primeiros meses que eu tava morando em São Paulo. Aí a gente já começou a namorar Rápida. e tal. E aí me facilitou a adaptação, Rápida. porque arranjar um marido paulistano, né? E já fui acolhida pelos amigos, pela família e tal. Então facilitou bastante a minha adaptação. E hoje eu me sinto super paulistana. Já tive uma filha paulistana. Então é uma cidade caótica, né? Às vezes você fala, putz, para ir de um lugar para o outro, você tem que calcular muito bem. Não é como Brasília, né? Brasília, você tá aqui, vai para ali. Às vezes a distância é 20 quilômetros, mas você vai em 10, 15 minutos. Então, é uma dinâmica bastante diferente.
Mas eu acho que, como tudo na vida, tem prós e contras, né? Então, embora a mobilidade seja mais complicada e tudo mais, a segurança também é uma coisa que às vezes me incomoda, né? A falta de segurança pública, no caso. Mas acho que as oportunidades que São Paulo traz, a diversidade de gente, de cultura, de restaurante, de programação, né? Eu particularmente, acho muito interessante poder criar minha filha aqui com tudo que São Paulo tem a oferecer. E é sobre maternidade que eu ia puxar agora o assunto. Você acumulou uma diretoria quando estava voltando de licença maternidade e agora a presidência de uma empresa que não é uma empresa pequena. Como é que você está conseguindo conciliar, Rê? Eu acho que o lado profissional é um papel importante para mim, sempre foi. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, desde que a minha filha nasceu, logo que eu voltei, né, da licença maternidade, graças a Deus eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, né? Super agradecimento para meus pais, meus sogros, minha tia, minhas colaboradoras. Sem essa rede de apoio não seria possível, né? Então, eu sou muito grata a todos eles que me ajudam, me apoiam. E a minha filha, um dia também vai crescer, vai ter os outros papéis dela, vai saber como as coisas são, né? E o que eu procuro fazer, assim, nos momentos que eu tô com ela, né? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade, exato. Então, nas horas do dia, claro que eu passo mais horas no trabalho do que sendo mãe, mas eu acho que a gente compensa com a qualidade na hora que tá junto. E ela já sabe, quando eu tô no telefone, ela fala, mamãe, quem é? Ela já sabe as pessoas que eu falo com mais recorrência, já se sente amiguinha das pessoas. E ela fala, eu quero falar com a pessoa. Você inclui, então, ela no seu dia a dia? Sim. E assim, a nossa dinâmica é muito acelerada. Então, às vezes eu viajo, passo vários dias seguidos. Ou tem semana que a coisa tá mais apertada, saio de casa muito cedo, chego muito tarde. Mas quando a coisa tá mais tranquila, eu também me permito sair na hora do almoço, ir lá na escola, buscar, levar pra casa, ficar ali um pouquinho com ela, fazer reunião de casa, ela tá ali do lado. Então, eu acho que a gente vai encaixando com essa flexibilidade que a rotina, às vezes, acaba permitindo, vai dando certo. E é importante dar essa flexibilidade também para as outras colaboradoras que são mães? Sim, com certeza. Olha, eu acho que o segredo do sucesso, principalmente numa empresa que é pequena, é você estimular que as pessoas tenham senso de dono. Porque essa é a baliza, sabe? As pessoas têm responsabilidade, elas sabem o que elas têm que entregar, elas estão ali dispostas, comprometidas a, às vezes, fazerem um pouco a mais, né? Trabalharem algumas horas a mais quando o momento exige, sabendo que quando vai ter algum momento que não vai ser tão intenso e vai ter uma compensação, né? E o crescimento da empresa acaba sendo também o crescimento das pessoas que estão ali, né? Como a gente é uma equipe muito coesa, todo mundo participa do sucesso que a gente vem construindo ao longo dos anos. Então, isso se reflete no senso de dono pro ônus e pro bônus, né? Assim, vai ter um bônus melhor na hora de distribuir o lucro, mas às vezes vai ter um ônus de um trabalho a mais e tamo junto, vambora. Tem muitas pesquisas que falam, né, de que mulheres na liderança que deixam os seus cargos porque elas não conseguem conciliar o tempo. E nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu vejo que você consegue lidar com isso muito bem. Zero culpa. Se tem um sentimento que eu não conheço, é esse de culpa. Que bom. Eu realmente, assim, isso é uma verdade. Porque eu acho que eu não seria uma boa mãe se eu fosse só mãe. Sabe? Isso eu percebi logo no início, quando eu ainda estava de licença maternidade, que começou a pesar demais aquela rotina de ficar em casa. Eu também. Só em função do bebê e tal. Eu falei, não, eu preciso, né, equilibrar esse papel com outros papéis, até porque, assim, poxa, eu sou uma profissional há mais de 20 anos. Eu sou mãe só há 4 anos. Então, eu tô muito mais acostumada à rotina do trabalho do que à rotina da maternidade. Isso foi uma coisa que me fez muita falta no início da maternidade. Pra mim também. Eu logo consegui equilibrar e, né, com a rede de apoio que a minha é excelente, foi possível. Eu falo sempre que é equilibrar no desequilíbrio. Porque sempre vai ficar faltando alguma coisa. Mas se a gente ficar se cobrando, a gente não consegue fazer nada. Só piora, né? E falando em equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, você, Jainara, é uma pessoa que preza muito cuidar do seu corpo, né? Isso ajuda na sua saúde mental e ajuda no seu trabalho? Totalmente, totalmente. Um dia que eu não faço uma atividade física, a cabeça não fica boa. Então já tá ali na minha rotina do dia a dia e é uma coisa que complementa a outra. É um momento que eu relaxo, é um momento que eu descanso, né? E é um momento que me faz bem, assim. Eu preciso desse hábito e eu consigo encaixar isso bem na minha rotina, porque é uma coisa que casa com a outra. Eu preciso dessa atividade física, preciso desse momento meu para poder estar bem fisicamente e mentalmente para a rotina do trabalho.
Que bom. Olha, nosso tempo já está quase terminando. Eu não fiz nenhuma pergunta que eu tinha feito aqui. Nosso papo fluiu muito bem. Mas eu queria que vocês duas, né? São pessoas que eu considero ousadas também. Eu acho uma ousadia você se jogar, né? Assim, quando eu estava falando nesse painel, eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar sobre ousadia, né? Como é que eu fui ousada e tal. E eu penso que ousadia, durante muito tempo, foi um predicado masculino, né? O homem podia usar, a mulher sempre tateando ali, e hoje nós podemos ousar. Então eu queria que vocês, cada uma de vocês, dessem um recado para as mulheres que querem ousar, pensando nisso, que ousadia não é só vencer o medo, mas é você ser disruptiva, é você sair da sua zona de conforto, é você inovar. O que vocês diriam para as mulheres que querem ser líderes, para as mulheres que querem sair dos seus estados, para as mulheres que querem se jogar e empreender? O que você diria, Jainara? Eu diria que não espere estar pronta. Eu diria que você tem que ir com medo e acreditar em você, acreditar no seu sonho, trabalhar duro. E quando você trabalha, quando você acredita em você, quando você trabalha honestamente, quando você se prepara, quando você está num ambiente que você aprende no ambiente, você cresce. Então, a nossa vida é muito curta, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades, acreditar no nosso sonho e não esperar estar pronta. Você tem que ir com medo, porque pode dar certo, pode não dar certo, mas você só vai saber se vai dar certo se você fizer. Então, para mim, a ousadia é acreditar no seu sonho, correr atrás e ir com medo. Acrescento 2 coisas no que a Jainara falou. Essa coisa de você só vai saber se não der certo se você tentar. Na verdade, vai dar certo, né? Se não deu certo ainda, continua insistindo que uma hora vai dar. A gente sempre colhe o que planta. Se você se dedica, vai fundo, vai com tudo, vai dar certo mais cedo ou mais tarde. E a outra coisa é o seguinte, gente, não tem nem 200 anos que a mulher conquistou o direito ao voto. Olha que evolução, né? Se a gente for olhar, né, para a história, num período muito curto, nós conquistamos espaços muito importantes. É muito significativo. Então, assim, a gente tem um mundo para conquistar, tem muitos espaços ainda que eu acho que a mulher pode se fazer valorizada, né? Eu acho que isso é uma pauta muito importante, mas que a gente tem que continuar aqui falando sobre isso, inspirando as mulheres, porque elas podem ser o que elas quiserem, né? Como a gente gosta muito de falar. E é isso, é acreditar, é ir em frente, é tentar até dar certo. Queria agradecer a vocês. Jainara, adorei te conhecer. Espero que a gente continue aí mantendo essa relação. Siga a Jainara no Instagram, que você vai se estimular a fazer esse exercício físico todos os dias. Totalmente. Eu tô ali então tô só ensaiando a inspiração. Ou então você fica com ódio, né? Outro dia eu vi ela assim, eu falei, ai, não fiz nada hoje, ai. Não, eu penso assim, ela merece estar em forma porque ela se sacrifica todo dia cedo, né? Não falha. E que você continue se jogando para onde os seus sonhos te levarem. E você é a mãe rica do nosso podcast. Eu falo que ela é a mãe rica. É um prazer sempre ter você aqui. Obrigada. Você é uma inspiração para muitas mulheres. Você é uma inspiração para muitas mulheres. Que você siga impulsionando e levando outras mulheres, acreditando na pauta do empoderamento feminino. A gente fala, o empoderamento já está batido, né? Mas assim, mesmo que as conquistas estejam acontecendo, ainda falta muito, né? Para a gente ter fotos com metade de mulheres, para a gente ter palestras com metade de palestrantes mulheres, para a gente ter empresas que realmente sejam... São 38,7%, né? É pouco, assim, se vocês pensarem. Então, você é uma exceção. Você é uma exceção. Que a gente veja menos exceções por aí, né? E muito obrigada, viu? Se vocês quiserem dar mais um recado, alguma coisa, por favor. Obrigada, eu adorei o papo. E prazer estar aqui com vocês, assim, mulheres tão... inspiram tanto, né? A Maíra também, que já é do meu meio do jornalismo, e a Renata, que é uma líder nata e que também eu aprendo muito com ela. E dizer que foi um prazer estar aqui. Eu acho que esse espaço só está aqui porque a gente vai atrás, a gente rompe barreiras e que tenham mais espaços como esse para poder valorizar mais ainda, mais mulheres e inspirar mais mulheres a buscarem e realizarem os seus sonhos, os seus desejos e conquistarem mais espaços. E que a gente continue desbravando juntas esses espaços. É isso aí. Gente, último episódio da nossa temporada.
É uma emoção estar aqui. Foi uma temporada que a gente trouxe muita gente interessante, falou sobre muitos assuntos interessantes. Eu queria agradecer a todo mundo que nos assiste. E até a próxima.